Sinal da graça de Deus para todos nós nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, que a mãezinha pegue o Marlon no colo nessa noite e o conduza com a sua graça, com as suas bênçãos, que ele se sinta seguro no colo de Maria nessa noite, para que ele possa ser esse sinal de Deus para todos nós aqui que estamos. Vem, Espírito Santo de Deus, selando tudo aquilo que foi preparado para nós, e pelas mãos de Nossa Senhora, peçamos o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Eu quero convidar você então a pegar a sua palavra lá no Evangelho de São João, capítulo 19. Aí até que você pegue sua palavra lá em São João, capítulo 19, quero me apresentar. Então, como o servo disse, meu nome é Marlon, faço parte do grupo de oração, o melhor grupo de oração deste mundo, é o meu grupo de oração, assim como também é o seu grupo de oração, que é o grupo de oração Caminhando com Maria, que acontece em Pissarras, na paróquia Santo Antônio. Também participo do grupo de jovens, Discípulos do Herói, que acontece também em minha paróquia, na paróquia Santo Antônio, em Pissarras. Então eu pertenço à Diocese de Blumenau e é uma alegria estar aqui. Por muitos anos eu ouvi muito sobre a Casa da Providência, né? Muito conhecida pela graça de Deus, por abrir o coração para o agir de Deus e permitir que a graça de Deus aconteça. E sou muito feliz por estar aqui, porque a presença de Deus está aqui em nosso meio e isso é nítido. No momento de oração, como é bom rezar, como é bom pedir a graça de Deus, como é bom perceber Deus em nosso meio, não é verdade? Sim ou não? Então vamos lá. Também tenho 25 anos, não vai fazer muita diferença, é verdade, sou jovem. Pela graça de Deus me encontrei com o Senhor quando tinha lá meus 12 anos e desde então caminho diante da presença de Deus. Participo do meu grupo de oração, participo desde meus 12, mas comecei a ser servo desde meus 14, 15 ali. E ali eu sirvo e amo o meu Senhor, porque somos chamados a permanecer diante da presença dEle, amém? Então vamos lá. Até que você pegue essa palavra, eu ainda não vou começar lendo ela, eu quero introduzir de uma forma muito importante. O tema dessa noite é o amor de mãe nunca acaba, amém? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quero dizer para vocês que todos nós temos uma mãe em particular, que é a mãe de Deus, que é a nossa mãe também, é verdade? Sim ou não? Eesta é o tema dessa noite, sobre Nossa Senhora. E que lindo é ver que um Deus tão apaixonado, que deu toda a sua vida, porque esse é o papel e objetivo de Deus, Jesus Cristo de forma especial, vindo sobre a humanidade, é um Deus grande e poderoso, que perdeu a proximidade a partir do pecado original e manda seu Filho a resgate, a salvação deste povo de Deus que estava perdido, para que pudesse então voltar a filiação paternal de Deus Pai, amém? Nesta graça de Deus, que Deus envia seu Filho, nós compreendemos, e a palavra vai nos ensinar em algumas citações, por exemplo, lá em Mateus 7, no versículo 9, 10 e 11, se eu não me engano, vai falar que pode o homem saber das coisas más, um filho pedir um peixe e o pai dar serpente, mas jamais Deus dará coisas ruins aos seus filhos, mas sempre dará aquilo que tem de melhor, amém? Dessa mesma forma, Deus concede o seu próprio Filho, tudo aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que Ele tinha de mais rico, o seu maior tesouro Ele deu para a humanidade, para resgate das almas. Ele deu o seu próprio Filho para mim e para você, amém? E aí nós começamos a compreender, Deus, Ele não é um Deus mesquinho, não é verdade? Deus é um Deus de grande amor, que Ele não é capaz de dar pouco, não é capaz disso, Ele somente é capaz de dar tudo de si. Deus não veio, vai dizer a palavra, para ser servido, mas Ele veio para servir, Ele veio para se doar. O próprio dom da vida, como dom de Deus, ele não é feito para finalidade própria, mas para ser doado, ser entregue. E aí nós começamos a compreender algo muito grande no meio disso, que o papel de Jesus é de dar tudo aquilo que Ele tinha. E aí nós compreendemos algo grande,
um mistério de Deus. E aí até vamos entender, sabe quando Jesus é interrogado lá por Pilatos, antes de ser morto, então, ele é interrogado por Pilatos, e Pilatos diz, mas tu não me respondes nada, eu que tenho autoridade para tirar da sua vida, e para te salvar. E aí Jesus olha para ele, pera lá, até então Jesus estava em silêncio, nesse momento Jesus responde, pera, ninguém está tirando a minha vida, eu a dou, e a dou de graça. E aí se entende que este mistério de Deus, que nada o tira dele, mas ele mesmo se dá por inteiro. E aí nós compreendemos aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite, de um Deus que ele dá tudo de si, de um Deus que ele entrega tudo para a salvação das almas, para o resgate das almas. Amém? Pode ser melhor esse amém. Amém? Amém. Então, vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. A palavra do Senhor vai dizer assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que graça de ver esse evangelho escrito. Algo que eu toda vez leio essa passagem é muito lida no nosso grupo de jovens, porque nós temos um retiro mariano, que tem esse nome, né? O nome do retiro é Eis aí a tua mãe. E automaticamente é algo muito falado em nosso meio, e toda vez que eu leio, inclusive umas 2 semanas atrás eu li, antes de ainda preparar a palavra, e aí quando eu li esse evangelho, eu falava, cara, como é que pode, né? Isso tem muita discrepância entre algumas pessoas, e é jeito, e é maneiras de compreender, de pronunciar, de falar, e cada um é para Deus algo único e particular. Mas quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo se descreve como uma miséria, como uma pequeno, como o último. Mas João, quando ele se descreve, ele é muito engraçado, porque ele sempre se descreve descrevendo, estava lá Pedro, estava Tiago e o discípulo que ele mais amava. Quem que era? Eu mesmo. Ele está falando dele. E é muito engraçado porque é compreender este mistério de um discípulo que ele percebia e não declarava este amor a Deus, de tal maneira que ele compreendia que o mais amado sou eu. O mais amado sou eu porque Deus dá a vida por mim, Deus se entrega por mim, e eu sei que meu nome já não é João, mas é amado de Deus. O meu nome já não é mais aquele que as pessoas reconhecem, mas o meu nome a partir de então é ser amado por Deus, é amado por Deus, porque isso quem eu sou, não sou mais João, mas eu sou amado de Deus. Não é grande ver isso? Um discípulo que reconhece de tal maneira este amor de Deus. E aí nós começamos agora em direção daquilo que a palavra vai nos dizer, compreender que Deus, nas suas últimas palavras, atado à cruz, pregado na cruz, ele então dá as suas últimas palavras, olhando para a sua mãe e olhando para o discípulo amado e dizendo: eis aí o teu filho, ó mãe. E filho, João, discípulo amado, eis aí a tua mãe. E a palavra vai dizer que a partir de então o discípulo tomou-a como sua mãe e levou para a sua casa. Isso é extraordinário, compreender que Deus, ele se faz por inteiro. Nos últimos instantes da sua vida, que já tinha entregado toda a sua vida, já tinha feito todos os 3 anos de caminhada de vida pública, já passou por toda a flagelação, já passou por toda a coração de espinhos, já passou por todo carregar a cruz, até o Calvário, ser pregado na cruz, já tinha dado todo o seu sangue, já estava todo desfigurado, sabe, homens das dores, que era incapaz de ser reconhecido de tudo aquilo que ele tinha dado, de todo o seu suor de sangue, de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele tinha, até o último respirar, até o último respiro, ele já estava dando tudo de si, e nas suas últimas palavras, então ele diz: mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, dando à humanidade, não somente a João, mas para mim, para você, para cada um de nós, a sua própria mãe, porque entendeu que a humanidade precisa de uma mãe, todos nós precisamos de uma mãe, porque sem ela não tem como,
porque afinal, se fosse qualquer pessoa, se fosse qualquer Deus não o daria como sua mãe, a sua própria mãe a outros, mas Ele deu tudo aquilo que lhe é de melhor, porque Deus não é mesquinho, Deus não dá pouco, Deus não dá mais ou menos, mas Ele dá aquilo que Ele tem de melhor. E esta é Maria, é a mãe de Deus, nossa mãe, a melhor mãe do mundo. Desculpa, mulheres, não é você. É a Maria, mãe de Deus, sim. Por quê? Porque é capaz de Deus compreender esse mistério de entender que a humanidade é carente. A humanidade é carente de um colo de mãe, de um afeto de mãe, de um carinho de mãe. Porque quantas e quantas vezes, quando a criança começa a espernear e berrar e começa a doer, ela faz o quê? Grita: mãe, oh mãe! E por muitas vezes assim também somos nós, que precisamos tanto de Deus e que pedimos por intermédio de Nossa Senhora. Porque reconhecemos a nossa pequenez, porque reconhecemos a nossa miséria, porque reconhecemos as nossas fraquezas e encontramos em Deus uma mãe virtuosa, agraciada, cheia da graça de Deus, que nos acolhe em seu peito e nos dá o seu calento. E que graça de ver isso, que graça é compreender este mistério de Deus, até mesmo quando nós compreendemos um mistério de Deus muito grande, porque Maria é filha de Deus, é mãe de Deus, mas também ela é esposa de Deus, ela é esposa do Espírito Santo, ela cheia da graça de Deus, e o catecismo da igreja vai dizer que esta graça é o próprio Espírito Santo, ou seja, quando o anjo anunciava lá no nascimento de Jesus, na anunciação, o anjo diz que ela é cheia da graça, plena da graça, e o catecismo da igreja vai dizer que essa graça é o próprio Espírito Santo, que ela transborda em si, que ela é cheia da graça. Ou seja, esta Maria, também conhecida como intermediadora de todas as graças, Nossa Senhora das Graças, ela é aquela que nos concede a graça do Espírito Santo. Se eu não me engano, é São Tomás de Aquino que vai descrever em algum dos seus livros, que eu não lembro qual, descrevendo um pouco de Pentecostes, ele vai dizer que Maria, junto aos discípulos no cenáculo, quando o Espírito Santo ele vem como uma bola de fogo enorme, e ele desce sobre as cabeças. Só que ele não desce sobre a cabeça de todos, primeiro ele desce sobre Nossa Senhora, e sobre ela existia uma bola de fogo, e dela se repartia essa bola de fogo como raios de fogo sobre a cabeça de todos os discípulos. E olha que graça entender que esta é a intermediação de todas as graças, essa é a intermediadora da graça que é o próprio Espírito Santo, é ela que quando nós nos enchemos da presença de Maria, quando nós pedimos que Maria nos cubra com o seu manto sagrado, é para que o Espírito Santo sinta o cheiro de mãe, sinta o carinho de mãe, e então possa ter liberdade para entrar. É por isso que nós pedimos por muitas e muitas vezes a intercessão de Maria, pedindo o cheiro de rosas, pedindo o seu auxílio, a sua presença, para que nós possamos também ter o cheiro de Maria, e esse cheiro atrai o Espírito Santo possa tomar o nosso coração para Ele, e realizar a sua obra em nossa vida. Mas quanto mais então compreendemos através disso, quanto mais nós pedimos a intercessão de Maria, quanto mais Maria se faz presente em nosso meio, quanto mais próximos de Maria, automaticamente ainda mais próximo de Deus, ainda mais próximo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque é ela que é capaz de nos levar ao seu Filho, porque este é o papel de mãe, este é o papel de Nossa Senhora durante toda a sua vida, das bodas de Caná, que então reconhece a autoridade do seu filho, e à falta do vinho ela faz o quê? Aos servos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não questionou, não falou nada, só falou: fazei tudo o que ele vos disser, e apontou o próprio Cristo, o seu filho, e é isso que ela faz na nossa vida. Ela vai ao encontro da humanidade, que precisa de uma mãe, e ela acolhe a humanidade, ela ama os seus filhos, e ao acolher ela aponta: ei filho, vai para Jesus, olha para Ele, este é o meu filho muito amado, este é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, este, e não há outro. E é exatamente nesta graça que Deus nos concede, assim como também as visitas de Nossa Senhora à humanidade, quando nós vamos procurar entender um pouquinho mais, contemplávamos esses dias, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima,
A visita de Nossa Senhora a Fátima vai nos apontar o quê? Maria fala: ei, reza, se prepara, jejua, reza o rosário, e começa a apontar ao seu filho Jesus. A Lourdes, na aparição de Nossa Senhora de Lourdes, também a mesma coisa. Maria vem à humanidade relembrar, resgatar, como mãe, e apontar para o seu filho Jesus. Isso em todas as aparições. Por quê? Porque esse é o papel de mãe, de nos aproximar ao seu filho Jesus. E aí nós começamos a compreender esse mistério de Deus, de um Deus que veio para a humanidade, então veio para salvar. Amém? Amém? Amém. Às vezes eu acho que estão dormindo aí, né? Amém? Amém. E dentro desta realidade, Deus veio para salvar a humanidade. E eu vou um pouquinho mais além, porque toda vez que eu vejo essa passagem, os próximos versículos para mim é muito interessante. É muito interessante. Ali no versículo 28, vai dizer ainda que Deus, nas suas últimas palavras, vai dizer: tenho sede, tenho sede. E isso para mim é de uma imensa profundidade que é absurdo. De um Deus que tem sede. E qual é essa sede? Se lembra quando Jesus vai dizer novamente: eu tenho sede, dai-me de beber? Você lembra qual passagem é essa? Sim ou não? A samaritana, é claro. No início da vida pública de Jesus, Jesus começando a se revelar como Deus vivo no meio do povo, a pregar, a curar, a libertar, a alcançar os corações. Deus vai ao encontro no poço, espera para falar com a samaritana e fala para ela: eu tenho sede. E essa sede era de água, sim ou não? Não, é claro que não. Essa sede era do seu coração, da sua alma. Deus tem sede de alma. Essa é a verdade. É a verdade que por muitas vezes nós não compreendemos. E quando Deus diz nas suas últimas palavras: eu tenho sede, não é para que dessem a ele vinagre, não, mas é para que ele lembrasse: eu tenho sede. E a sede de Deus, insaciável, é uma sede da minha e da tua alma. Deus tem sede que nós voltamos o nosso coração para Ele. Deus tem sede que nós dobramos nossos joelhos antes de dormir e falamos com Ele. Deus tem sede da nossa presença com Ele. Vai dizer a igreja ainda de um mistério mais profundo: maior ainda é a sede de Deus por nós do que nós por Ele. Nós por vezes temos sede de Deus e nós o buscamos, só que nós na nossa humanidade somos limitados, e a sede de Deus é imensa, que vai dizer a palavra que até um Deus ciumento, que não gosta que nós percamos o nosso tempo com coisas alheias, mas somente com aquilo que vem dEle, os planos dEle, com a vontade dEle, diante da sua presença, para que nós não possamos fugir, sair da sua presença de forma alguma, em nenhum momento, mas que nós possamos orar 24 horas por dia, a todo instante, estar diante da presença de Deus, porque essa é a sede de Deus, das nossas almas. Amém? E aí então nós compreendemos que esta é a missão de Nossa Senhora. Ainda Maria estava à sua frente, e ele diz, depois de dizer: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele diz então: eu tenho sede. Dizendo, e eu compreendo este mistério de forma tão profunda, dizendo que Maria deve ter olhado naquele momento e compreendido a sua missão. Compreendido a sua missão como mãe da igreja, alcançar almas para Deus, saciar a sede de Deus. Esse é o seu papel. E por isso ela, durante os próximos dias, preparando Pentecostes, ela faz o quê? Como mãe da igreja, reúne os discípulos, aproxima. Jesus dá uma ordem: permanecer em Jerusalém. Eles estavam cheios de medo, estavam cheios de segurança, mas Maria é aquela que aproxima os discípulos para mais próximo dela, como o papel de mãe dentro de uma casa, aproximando os filhos, aproximando, trazendo unidade, trazendo um momento familiar, para que ali Deus pudesse agir, para que ali Deus pudesse alcançar as almas. E este é o papel de Maria: alcançar almas para Deus. Não se enganemos, o papel de Maria não é ser Deus, de atrapalhar o lugar de Deus, de nos dividir o lugar dela com Deus. Não, mas o papel dela é exatamente de evangelizadora, de alcançar almas para Deus e levar diante da sua presença, para que nós possamos permanecer na Jerusalém, na presença de Deus, para que nós possamos permanecer próximo a ela, porque aonde ela está, Deus também está. E o seu papel é esse. Isso nós conseguimos ver durante toda a história da humanidade. Isso nós conseguimos ver em Pentecostes.
em toda a realidade. Por isso Maria inúmeras e inúmeras vezes aparece à humanidade, em inúmeras aparições. Por quê? Porque ela precisa, é o seu chamado, é a sua missão, nos levar para Deus, porque Deus tem sede de almas. E por isso que nessa noite nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Por isso permitamos que Maria, nossa mãe e mãe de Deus, nos acolha em seus braços, para que nós possamos ser abraçados por Nossa Senhora, amados por Nossa Senhora, para que nós tenhamos de forma impregnada o cheiro de Nossa Senhora em nossas vidas, para que nós possamos consagrar toda a nossa vida ao seu imaculado coração, para que ela então nos aproxime ainda mais de Deus, para que nós possamos ainda mais confiar a ela toda a nossa pequenez, toda a nossa miséria. Talvez, diante de todas as realidades, nós precisamos confiar a ela os nossos vícios, os nossos pecados que ainda precisam ser abandonados, de tantas realidades que nós precisamos confiar. Ela é a intermediadora de todas as graças, ela é a mãe de Deus, a nossa mãe, que Deus nos deu, não para que desperdiçamos, não, mas para que nós amamos. Não é verdade que Deus te deu uma mãe e um pai para que você pudesse amá-los? Sim ou não? Sim. Ainda mais, Ele deu sua própria mãe para que ela fosse amada também, e muito amada, para que ela nos aproximasse ainda mais de Deus. É uma troca de tesouros aí, é compreender que amar a mãe de Deus é chamado de Deus na minha vida, e amando-a de forma gratuita, desinteressada, ela também me ama, e me amando, me agracia com a presença de Deus. Queríamos, todos nós, ter uma mãe presente em nossas vidas, de tal maneira, não é verdade? Quanto tempo nós perdemos de longe, distante de Maria, quanto tempo nós estivemos longe da mãe, e é uma verdade, é só uma: filho que por vezes permanece longe da mãe, está distante da mãe, é porque está aprontando, está muito distante, então quer dizer que está no caminho errado. É verdade, se o filho está muito distante da mãe, é porque tem alguma coisa de errado, algum caminho ele está fazendo, que ele não quer, por vezes, estar tão próximo da mãe. Este caminho não vem de Deus, não esse caminho longe da mãe, mas o nosso caminho, o nosso lugar, o nosso chamado é estar exatamente na presença de Deus, no colo de Maria, e ali permanecer, e ali permitir que no colo da mãe nós possamos ser amados por Deus, e ali no colo da mãe fazer a experiência do extraordinário de Deus, pedindo que o Espírito Santo transborde o nosso coração, nos encha da sua presença, e ali sendo amado por Deus, sendo amado, curado, ali sendo liberto, sabe? É nessa profundidade de um colo de mãe, nessa profundidade de um carinho materno, que Deus nos dá, porque Ele não tem outra coisa a fazer, senão dar tudo de si, para salvar a minha e a tua alma, amém? Quero convidar o Ministério de Música já a ir se preparando para a gente poder rezar, e algo que nos leva a viver esse extraordinário, precisa ser levado com muita seriedade, não é intensidade, mas é profundidade, sabe? É profundidade de olhar para o seu coração e querer ter essa experiência profunda com Nossa Senhora, de querer olhar para dentro de si e ver Maria à sua frente e viver a experiência de ser abraçado, de ser amado, sabe? Se talvez, e aqui eu quero convidar você a ter essa experiência, talvez você teve uma má experiência com a sua mãe, talvez a sua experiência da sua mãe que Deus te deu, da onde você saiu, talvez não tenha sido das melhores, talvez você brigou com a sua mãe e por muito tempo você esteve distante, mas também que esta filiação maternal não atrapalhe
o amor da mãe, Maria. Sabe, se necessário, pede que Deus vai curando o seu coração, vai restaurando, mas que nada impeça a graça de Deus acontecer e agir no nosso meio. Permita que Maria vai alcançando e curando o nosso coração, porque afinal, irmãos, nós não somos órfãos, nós temos uma mãe. Amém? Te convido a ficar de pé então, para que a gente possa rezar. Te convido a fechar os seus olhos. Diante de uma experiência profunda, eu quero convidar você, se talvez você tenha algum título em particular de devoção a Nossa Senhora, para que você possa imaginar esse título à sua frente, Maria à sua frente, para que você possa apreciar a mãe. E neste momento eu quero convidar você a declarar palavras para Nossa Senhora, declarar palavras de afeto, de amor, de carinho. Te convido a falar o quanto você o ama, o quanto você a deseja, o quanto você espera por ela. Vai falando do teu coração aquilo que você quer ter com ela. Vai falando: mãezinha, eu quero tanto passar toda a minha vida diante da tua presença. Eu quero andar de mãos dadas contigo, para que a Senhora, como Maria que passa à frente, vai passando sobre todas as realidades, para que a Senhora, como mãe, possa me acolher sempre, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas dificuldades. A Senhora, como mulher das dores, que viu o seu filho passar por todo o sofrimento, para que a Senhora me ajude também a viver e a saber passar e a vivenciar todas as dores diante da presença de Deus, para que a Senhora possa nos ajudar a viver passo a passo todos os dias diante da presença de Deus, para que a Senhora nos leve ainda mais da presença do seu Filho, e para que nada, mãe, nada impeça a Senhora de fazer presente em minha vida. Vai declarando o seu amor a Maria, vai declarando o seu amor à Mãe de Deus. O Ministério de Música vai cantar esta canção, e se você sentir a vontade e desejar, mas que não façamos fila, mas que você tenha um tempo livre, para que você possa vir aqui diante da imagem de Nossa Senhora, tirar o tempo que for necessário para se encontrar com a mãe. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim, cheiro de rosas neste lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, Maria presente está. Pentecostes acontecerá.
estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar. Maria, aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Convidar as servas do grupo de oração a virem aqui para frente. Conforme as servas forem vindo aqui para frente, eu quero convidar você a fazer essa experiência, para que todos nós recebamos uma oração neste momento. A serva, você vai vir até a serva, e eu quero convidar as servas a abraçarem este povo. A cada pessoa que vier, para que sejam abraçados, e neste abraço você possa ir rezando por este povo, para que Deus possa alcançar o coração do seu povo, pelos braços de Nossa Senhora, pelo carinho de mãe, porque todos nós merecemos este carinho, este amor, porque Maria sempre esteve ao nosso lado, sempre nos pegou pela mão, sempre nos levou ao seu filho. Maria nunca nos deixou órfãos, mas sempre foi uma mãe que nos aproximou ao seu filho. Se estamos aqui nessa noite, é porque Maria nos alcançou, porque Maria nos aproximou ainda mais de Deus. Permitamos ser amado por Deus, permitamos que a Mãe de Deus nos ame, e que a graça de Deus transborde em nossas vidas. La barriera, la barriera, la barriera. La barriera, la barriera, la barriera, la barriera. Venha, mãe, passar à frente. La barriera. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar. Maria, aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá.
Mãe, passando à frente da nossa vida, vem passando à frente de nossa casa, de nossa família, vem cobrir todo o nosso lar, a nossa casa com o seu manto, vem nos acolher em seus braços, vem passar à frente sobre toda a realidade, vai abrindo portas e portões sobre as nossas necessidades, sobre a súplica dos corações, sobre os pedidos de oração, sobre as necessidades do teu povo. Ó Mãe, vem passar à frente, sobre a necessidade de um emprego, sobre a necessidade de uma enfermidade, diante das preocupações. Vem, ó Mãe, passar à frente. Vem, ó Mãe, diante de toda a realidade, Pai, diante da Tua presença, a Senhora sempre, sempre esteja conosco. Então, aconteceu uma coisa bem interessante comigo agora, porque essa semana eu estava comentando, não sei se falar, né, com meu marido, né, que a gente tem visto muito na televisão, assim, as mulheres sendo assassinadas, né, é uma coisa bem terrível, mas ninguém se lembra dos órfãos, daquelas crianças que ficam sem a mãe, e aquilo começou a tocar no meu coração, essa semana, porque o pai fica preso e a mãe não está mais, e essas crianças? Para a gente fazer uma oração pelos órfãos, e que Maria possa fazer essa visita na casa deles, e eles possam sentir essa presença de mãe que não tem mais. Então, é muito difícil ficar sem mãe, quem já perdeu sabe, né? Mas desse modo trágico, né? Muitas morrem de acidente, de outros tipos de coisas, né? E levam, às vezes, eles ficam tão pequenininhos, sem mãe, que Maria possa fazer essa visita. Para que diante desta realidade tão importante, daqueles que se sentem abandonados, até por muitas vezes se questionam por que Deus fez isto, para que Maria possa passar à frente sobre toda esta realidade, para que a graça do amor de Deus trabalhe sobre os nossos corações. Deus me lembrou e me lembra neste momento um testemunho na minha vida que foi muito importante na minha caminhada. Quando eu tinha uns 15 anos, o meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, ele estava com 18 anos, tinha acabado de sair da escola, estava começando a faculdade, e ele começou um emprego novo, e daquilo ele começou a sentir muita dor de cabeça, porque trabalhava no sol, no tempo, e aí a gente não sabia o que era, a mãe ficava preocupada, e aí era somente minha mãe e 3 filhos, e minha mãe preocupada que o filho mais velho estava doente, sempre com dor de cabeça, sempre com enxaqueca, e a gente preocupado, porque era todo o tempo. E até que foi fazendo exames, e a gente descobriu que o meu irmão tinha um tumor cerebral, e nunca tínhamos passado por algo semelhante dentro de casa, e a gente fazia aquele tempo, a novena de Maria Passa na Frente, em nossa paróquia, a gente sempre estava, a todo tempo, era uma vez por mês, então demorava 9 meses para tudo aquilo se cumprir. E eu não esqueço que, diante desta realidade, a gente, foi um baque muito grande dentro de casa, mas a gente foi para a novena em um dos dias, e era logo depois, na semana seguinte, a gente foi na novena e confiamos tudo isso a ela, né? Não sabendo daquilo que se passava, mas eu lembro que naquele momento Maria tocou todos nós em nossa casa, todos. É como se Maria falasse que
ela alcançaria o milagre e aquilo tudo iria passar. E a gente confiou a isso e tudo no final foi se entregando, mas entregar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela incerteza, enfim, diante de todas aquelas questões. Mas nós íamos pedindo. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e a gente sempre caminhando no grupo de oração, caminhando nas santas missas, indo à novena, confiávamos isso a Deus. E foi muito engraçado, porque em questão de 4 meses, tudo aquilo já tinha se resolvido. Meu irmão recebeu pela graça de Deus uma doação da cirurgia, do tempo de cada pessoa que estava, desde o cirurgião, o enfermeiro, recebeu uma doação imensa, de toda uma UTI também, porque foi privado, foi no particular, e recebeu uma graça imensa. E quando passou 5, 6 meses, tudo aquilo que já tinha passado, meu irmão já tinha feito a cirurgia, tudo aquilo já não existia mais, mas nós olhávamos para dentro de casa e falávamos: meu Deus, como pode Maria fazer tanto, né? Como pode Maria, diante de toda esta realidade, fazer tanto? E aquilo se passou. Isso foi em 2015. E aí depois, 2021, minha mãe veio a ter câncer. E novamente a gente olhou para dentro de casa e falou: nossa, como que pode de novo? Só que agora com a mãe, só que não é jamais só um tumor, é um câncer que pode se espalhar, tem muito mais gravidade, enfim. E a gente rezou e a gente lutou contra aquele câncer durante 2 anos, e tudo aquilo se passou. E novamente o câncer foi vencido, a graça de Deus foi alcançada, a cirurgia foi muito bem feita, toda a químio, toda a rádio, toda a fisioterapia, enfim, tudo aquilo que precisava ser feito. E eu lembro que foi dia 15 de junho de 2023, a mãe fez o último dia de fisioterapia, a gente almoçou junto, todos nós, e a gente falávamos, né, naquela conversa de almoço: graças a Deus, mais um vencido. É isso aí, né, mãe? Acabou, última fisioterapia, tudo passou, graças a Deus nós vencemos. Mas como foi um tempo difícil, 2 anos de muita luta. E dia 15 de julho, 30 dias depois, meu irmão, por rotina, desde 2015, faz exames de tomografia periódicos, por causa que tem que ficar acompanhando por anos. E chegou no dia 15 de julho, ele foi levar o laudo do resultado do exame ao médico. O médico novamente constatou: olha, teu tumor voltou. E aí quando o mano volta para casa e fala isso para a gente, e o meu irmão já estava casado naquele tempo, a gente olha para dentro de casa e fala: caraca, como que pode? De novo, não faz 30 dias, sabe, que nós comemorávamos que a mãe tinha vencido, e a gente não sabia como enfrentar, mas a gente olhava, ria. Naquele momento a gente ria e falava: meu Deus, como que pode? A gente já passou uma vez, já passou a segunda vez, já estamos para a terceira vez de passar tudo isso. E a gente olhava e falava: glória a Deus que a gente já sabe como lidar, a gente já sabe como que é a rotina de hospital, a gente já sabe como que é a realidade. E se Deus fez uma, se Deus fez 2, fazer mais uma, está tudo bem. Mas aquilo que nós perguntávamos e aquilo que doía o nosso coração é perguntar por que Deus fazia isso. Deus tinha um propósito diante de tudo isso. E queríamos entender qual era esse propósito. Mas afinal, aquilo que nós falávamos um para o outro é que não importa o que aconteça, a gente continua perseverando, a gente continua rezando, a gente continua jejuando, a gente continua caminhando diante da presença de Deus. A vida continua, a missão continua, o servir continua, tudo continua, nada para. Apesar das enfermidades, apesar de tudo isso, a gente continua sendo fiel, e a gente entende que o milagre das bodas de Caná aconteceu no processo de ir buscar atalhas e levar. O milagre aconteceu e a gente continua nesse processo de amar e servir, e no processo Deus vai curar. E a gente já tinha aprendido aquilo dentro de casa, que bastava continuar uma vida um dia atrás do outro, que Deus iria alcançar a graça. E assim continuou. Isso passou julho, passou setembro, agosto, enfim, e cada mês meu irmão tinha que fazer exame novamente de tomografia a cada 30 dias, para ir constatando, para ver se o tumor crescia, diminuía, assim por diante. E dentro daqueles meses que se passava, era muito difícil toda vez que vinha o resultado, porque todo mês o tumor ou estagnava, permanecendo o mesmo, ou ele crescia um pouco, ele crescia um pouquinho mais.
E toda vez que ele crescia um pouco mais, a gente se preocupava. Porque estava crescendo, o negócio estava crescendo, estava se tornando um pouquinho mais complicado, o tratamento estava sendo feito. E mesmo com o tratamento sendo feito, aquilo aumentava e a gente se preocupava ainda mais. Até que chegou um dia, não lembro se foi novembro ou dezembro, meu mano voltou de casa, voltou de exame, ele fez tomografia, que ele fazia todo mês. Ele voltou da tomografia e chegou em casa e falou: olha, tem uma notícia para vocês que não é surpresa nenhuma, mas o tumor sumiu. E a gente olhou e falou: era só isso? Como, não desdenhando, mas em sentido tipo, caraca, foi muito rápido, de novo, foi tão rápido. É claro que Deus nos pede a fidelidade, claro que Deus nos pede, mas a gente continua rezando, entregando, fazendo os exames, tudo que tem para fazer, mas sem aquela, como na primeira vez, aquela perturbação toda, e a gente confia, e a gente olha para a gente e fala: caraca, como que pode? Eu não sei o motivo que Deus colocou aquele tumor, eu não sei o motivo também porque Deus tirou, mas Deus precisava trabalhar algo, Deus talvez precisava trabalhar a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, mas Deus precisava trabalhar dentro do nosso coração, e Deus mandou aquilo. E como bom é ver a intercessão de Nossa Senhora no meio disso, sabe? Porque tudo isso nós dedicamos a ela, todos esses testemunhos, porque foi diante da presença dela, e sempre fazendo as suas novenas, fazendo a sua oração constante, pedindo sua intercessão, pedindo seu auxílio, que a gente alcançou cada graça. Então, não existe outro lugar que nós devemos estar, senão diante da presença de Deus, senão pelas mãos de Nossa Senhora. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Podemos voltar para o nosso lugar. Por tudo isso damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.